Olá, trompetista. Tudo bem? Meu nome é Flávio Gabriel e eu sou professor de trompete da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta aula, nós iremos falar sobre organologia e história do instrumento. Organologia é uma disciplina que tem por objetivo descrever e classificar os instrumentos musicais. Para realizar esse trabalho, ela leva em consideração o material com que o instrumento é composto, o formato desse instrumento, o modo como o som é produzido, dentro de diversos outros aspectos relacionados aos instrumentos musicais. A organologia é uma disciplina com vários séculos de existência, portanto, existem inúmeros sistemas de classificação de instrumentos musicais. Um dos sistemas mais utilizados na atualidade foi desenvolvido em 1914 pelo austríaco Erich von Hornbostel e pelo alemão Kurt Sax. Esse sistema é conhecido pelo nome de Hornbostel-Sax. De acordo com esses pesquisadores, os instrumentos musicais são classificados inicialmente em 5 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos idiofones, onde o som é produzido pela vibração do próprio corpo do instrumento, como exemplos, o triângulo e o sino. O segundo grupo é o grupo dos membranofones, onde o som é produzido pela vibração da membrana dos instrumentos, como exemplos, o tímpano e os tambores. O terceiro grupo é o grupo dos cordofones, onde o som é produzido pela vibração das cordas desses instrumentos, como violino e violão. O quarto grupo é o grupo dos aerofones, onde o som é produzido pela vibração da coluna de ar, como exemplos, o próprio trompete, flauta, oboé, dentre outros. E o quinto grupo é o grupo dos eletrofones, onde o som é produzido eletronicamente. Dentro do sistema Hornbostel-Sax, cada instrumento recebe uma sequência de números de acordo com as suas características. O trompete inicialmente recebe o número 4. Isso significa que ele pertence à família dos aerofones, ou seja, o som é produzido através da vibração da coluna de ar. Na sequência, ele recebe o número 2. Isso significa que essa coluna de ar está contida no instrumento. O próximo número é o número 3. Isso quer dizer que a vibração dessa coluna de ar é produzida pelos lábios do executante. Pode parecer bastante simples, mas é fundamental que desde o início os estudantes de trompete tenham a consciência de que o trompete tem o seu som produzido através da vibração da coluna de ar e que são os lábios os únicos responsáveis por fazer esse serviço. Nas próximas aulas nós iremos falar muito sobre isso. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a história desse maravilhoso instrumento que a gente escolheu para tocar. Quando nós pesquisamos a história das civilizações antigas, nós encontramos inúmeras referências ao uso do trompete. É importante mencionar que os instrumentos encontrados nessas civilizações antigas eram bem diferentes dos trompetes que nós utilizamos hoje. Eles eram basicamente constituídos de um tubo reto, uma campana e um bocal. No Egito, encontramos referências aos trompetes em hieróglifos. Nessa civilização, os trompetes eram considerados uma invenção do deus Osíris e eram tocados em sua homenagem. Em 1922, foram encontrados 2 trompetes, um de prata e um de bronze, dentro da tumba do faraó Tutancâmon. Um outro povo que tem um trompete bastante enraizado em sua cultura é o povo israelita. Na Bíblia, existem diversas passagens que fazem referência ao trompete. Há uma, inclusive, onde Deus ordena que Moisés produza 2 trompetes de prata com o uso do martelo. É nessa civilização, inclusive, que nós encontramos a primeira diferenciação de toques de trompete. Um mais forte e agressivo para serviços militares e um mais suave e contido para serviços religiosos. Na Grécia, havia um tipo de trompete chamado salpinques, e esses trompetes eram utilizados em competições. Existe ainda hoje uma coluna em homenagem a um sujeito chamado Aquias, que pelo visto ganhou inúmeras competições utilizando esse instrumento. Na Roma Antiga, o trompete também foi muito utilizado, principalmente nas questões relacionadas aos serviços militares. No ano de 390, o meu xará, Flavius Vegetius, escreveu um tratado chamado Re Militari, onde ele menciona a importância do trompete, não somente para dar toques de ataque e recuo, como também para incentivar os soldados ao combate.
No século V, os trompetistas do exército romano possuíam classe social distinta e gozavam de privilégios e direitos simplesmente pela posição que eles ocupavam no exército romano. Durante a Idade Média, o uso do trompete continuou muito associado aos serviços militares. Trompetistas viajantes tinham serviço garantido em exércitos que partiam em direção à Terra Santa. Acredita-se, inclusive, que por conta dessa importância militar, os trompetistas tenham sido os primeiros músicos a serem contratados nas grandes cortes. Nas cortes, o trabalho se resumia a tocar para anunciar as aparições públicas dos senhores dessas cortes. Eles também tocavam em batismos, casamentos e outras festividades. Os trompetistas desse período usavam uniforme e carregavam pendurados em seus trompetes os brasões referentes às cortes nas quais eles trabalhavam. Cidades na Itália e na Alemanha também passaram a contratar trompetistas, inicialmente para trabalhar nas torres de vigia, depois acompanhando o poder judiciário e, posteriormente, os trompetistas também passaram a tocar nas festividades e eventos comemorativos dessas cidades. No século XV, uma técnica que permitia dobrar tubos de metal tornou a vida dos trompetistas muito mais fácil. Os trompetes da época chegavam a ter quase 2 metros de comprimento, e com essa técnica passaram a ter aproximadamente 1/3 do tamanho que tinham antes. As grandes cortes continuavam contratando trompetistas. Uma corte com muitos trompetistas significava uma corte rica, e os nobres daquela época costumavam utilizar isso como uma forma de ostentação. A música tocada por esses trompetistas era normalmente improvisada e quase sempre no registro grave do instrumento. Somente no final do século XV é que os trompetistas desenvolveram o domínio do registro agudo e também, junto com uma mudança de estilo, um estilo mais contido, mais suave, permitiu que esses trompetistas passassem a ser aceitos nas salas de concertos. Esse domínio do registro agudo e esse estilo mais suave, mais contido, permite que o trompete seja considerado pelos compositores do período barroco como um instrumento solista. Grandes compositores como Bach, Telemann, Vivaldi, dentre vários outros, compuseram inúmeras obras onde o trompete atuava como um instrumento solista. Para vários pesquisadores, o período barroco é considerado o período de ouro do trompete. Já no período clássico, devido a inúmeras mudanças nas sociedades europeias e também no estilo de composição, o trompete passou a perder aquele status de instrumento solista conquistado no período anterior. O trompete estava muito associado à nobreza, à corte, e isso passou a ser considerado fora de moda dentro do período clássico. Um outro fator muito importante é que o trompete desse período ainda não havia se desenvolvido como um instrumento cromático, portanto, mais um motivo para que os compositores do período clássico não utilizassem o trompete como um instrumento solista. Felizmente, e para nossa salvação, em 1790, o trompetista Anton Weininger desenvolveu um trompete de chaves capaz de tocar cromatismos. Graças a ele e à amizade que ele possuía com o compositor Joseph Haydn, um dos maiores concertos do período clássico foi composto justamente para o trompete. Em 1815, Henrik Stossel desenvolveu um sistema de válvulas que não somente permitiu o trompete tocar cromatismos, como também de forma mais rápida. Nesse mesmo período, surge o cornete, um instrumento menor e com uma tubulação mais cônica do que a do trompete. Esse instrumento foi rapidamente considerado mais ágil e mais fácil de tocar, e ganhou popularidade nas bandas militares e como instrumento solista nas festas de salão. Apesar de ter sido considerado uma aberração por Richard Strauss, compositores como Berlioz e Verdi logo incorporaram o cornete em suas orquestrações. O trompete de válvulas, por sua vez, ganhou espaço com compositores como Richard Strauss e Gustav Mahler. Por isso temos tantos solos famosíssimos e tão difíceis nas sinfonias desses compositores. Enquanto cornetistas como Arban e Clark desenvolviam um nível de virtuosismo semelhante ao dos grandes solistas de violino, o cornetista Charles Bolden desenvolvia um novo estilo musical que posteriormente ficou conhecido como jazz. Graças à popularidade de trompetistas como Louis Armstrong, Harry James, Rafael Mendes, dentre outros, os compositores voltaram a olhar para o trompete como um instrumento solista. A partir da segunda metade do século XX, inúmeras obras apresentam o trompete atuando como um instrumento solista.
Esse retorno do uso do trompete como um instrumento solista acontece com tanta intensidade que alguns historiadores já consideram a música contemporânea como o novo período de ouro do trompete. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula sobre organologia e história do nosso instrumento e fiquem agora com o maravilhoso professor Paulo Viveiro e a aula de teoria musical. Até a próxima!